Por que eu não voto no PT? É uma das questões mais fáceis de responder que eu já tive em toda a minha vida. Como eu posso votar num partido ou eleger um candidato à presidência que defende o aborto, que defende o esmagamento de uma criança dentro da barriga da mãe, que poderia ter sido evitada, né, através da prevenção? Como eu posso defender um partido que defende a ideologia de gênero? Você pai, mãe, envia seus filhos para a escola, para eles serem alfabetizados, para eles terem uma educação de ponta, e eles aprendem lá o que é sexo, ou que eles não possuem sexo, que não se possui gênero, e toda essa parafernália. Como eu posso defender um partido que esteve envolvido dentro do maior esquema de corrupção de todo o planeta? É uma coisa bem razoável. Existem inúmeros motivos para eu não votar no PT e eu não consigo encontrar um sequer para que eu possa votar no PT. Não consigo. Por mais que eu talvez tentasse ou escutasse pessoas dando suas opiniões, eu não consigo encontrar um motivo. É claro, eu vou ser bem honesto e nós precisamos dessa honestidade intelectual no Brasil. Eu sei que o Bolsonaro também não é nenhum salvador da pátria, não o coloco nessa condição. Não entendo que ele seja o melhor presidente que já tivemos ou o modelo perfeito de como deveria ser. Entendo que muitas das coisas que ele prometeu na campanha ele não cumpriu. Entendo que muitas das coisas que ele gostaria de fazer ele não conseguiu pelo Congresso. Mas é muito mais fácil votar num candidato que defende a família, que defende valores cristãos, que precisa sim melhorar, que precisa sim ser cobrado, que precisa sim de uma melhora estrutural na sua forma de governo, que precisa sim privatizar mais, que precisa ser mais liberal quanto à economia, que precisa negociar, mas sem se vender para o centrão, que precisa sim diminuir a eloquência das suas falas muitas vezes, deixá-las menos ríspidas, ou até evitar algumas conversas. E nesses 4 anos, o Bolsonaro ele fez até um pouco, né, ele tentou um pouco fazer isso, mas muitas vezes incitado pela grande mídia ou por algum opositor ferrenho, acabava que ele continuava com o mesmo, com as mesmas falas que muitas vezes eram um pouco agressivas. E eu entendo que o Flávio usou o foro privilegiado quando ele foi aberta uma investigação contra ele por esquema de rachadinha. A gente sabe, nós, cidadãos honestos que estamos olhando daqui, nós sabemos que tem alguma coisa errada ali, ninguém pode falar, contestar, ninguém pode provar, pois nem a justiça conseguiu até o presente momento, mas ele usou o foro privilegiado, ele que era contra o foro privilegiado, ele usou, tá errado, tá errado. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo, tem no G1, quem quiser ver, falando que ele era contra o esquema de fundão eleitoral, e ele, na data de ontem, né, saiu os dados de que ele pegou R$ 500 mil para sua campanha. Ou seja, é difícil muitas vezes a gente olhar para tudo isso e falar, nossa, quem que é o melhor? Eu acho que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Eu acho que aqui, bem direto, a gente tem que parar e pensar por um minuto. Eu prefiro um ex-presidente que já foi preso, um ex-presidente que defende o aborto, um ex-presidente que assiste cenas de nudez onde crianças estão envolvidas e dá risada e acha bonito, um ex-presidente que fala que roubar um celular é normal, ou um ex-presidente que de repente tem uma fala um pouco mais ferrenha, ou um presidente que talvez errou em algum quesito na vacinação ou na pandemia, mas que ele não é responsável pelas 600 mil mortes que teve. Talvez ele tenha errado na condução, mas ele não seja o único responsável ou o maior responsável. Nós temos que colocar na balança. Eu vejo integrantes do MBL, por exemplo, irem atrás dos possíveis, né, futuros e atuais candidatos, tanto de um lado quanto do outro, e eu vejo que eles só tecem críticas, principalmente quanto ao quesito do Bolsonaro. É impressionante ver o Arthur Duval falando que o Bolsonaro quebrou todos os paradigmas, quebrou todas as regras, infringiu tudo aquilo que ele defendia, fez tudo aquilo que ele disse que ele não faria. Mas o Arthur Duval, ele não conseguiu sequer manter o mandato dele de deputado. Um simples mandato de deputado que não precisa de nada. Ele poderia entrar e sair sem fazer nada. E eu confesso que sim, algumas coisas que ele fez foi bacana, foi legal. Mas uma vez que ele falhou na fala dele, ele foi julgado e ele foi condenado. E ele foi cassado. Só isso mostra que a vida política não é fácil. Só isso mostra que para você andar na política é uma linha tênue. Um deslize para um lado ou para o outro pode te levar à cassação do seu mandato. E isso deixou bem claro para ele, porém ele não para. Ontem ele fez um vídeo no canal dele, e o qual ele foi até feliz em mostrar que a Isa Pena pegou 2 milhões do fundão eleitoral, ela que é a esquerda, ela que defende valores sociais, que defende que o mais pobre tem que ter condições e defende a reforma agrária, ela usando 2 milhões do seu dinheiro,
de maneira legal, porém imoral, antiética, para gastar uns santinhos na rua. Mais um motivo pelo qual eu não posso votar num partido desse. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro usou. Usou, também tá errado. Ele mesmo era contra e ele mesmo usou. Mas quem que você prefere? Um cara que não tem a ética de dizer que é contra o fundão eleitoral e foi lá e usou? Ou um cara que roubou a Petrobras durante tantos anos? Um cara que esteve envolvido no esquema de corrupção? Ah, o Bolsonaro também vai usar o fundão eleitoral? Provavelmente. Concordo? Não, não concordo. Eu nem concordo com o fundão eleitoral, como você também que está me assistindo deve não concordar. Mas entre eu não concordar e ele não existir, é um grande buraco. E dentro desse meio caminho, nós precisamos escolher, então, se não o melhor, o menos pior. E hoje, na minha visão, e eu creio que na sua também, não tem outro candidato senão o governador, o presidente Bolsonaro. Não existe uma outra opção. Que outro candidato vai defender pautas familiares, a liberdade de expressão, a liberdade econômica? Tem muito que ser cobrado, tem muito que melhorar, tem muito ainda a melhorar sua performance como presidente. Eu creio que mais 4 anos, de repente, possam ser suficientes. Devemos lembrar também que nós nunca pagamos tão caro nos alimentos, na gasolina, etc., mas tivemos coisas não recorrentes acontecendo dentro desses 4 anos. Tivemos agora uma recente guerra na Rússia contra a Ucrânia, o que foi devastador para preços das commodities, para insumos de alimentos, para o combustível e etc. Também tivemos a pandemia, que foi devastador com o Fica em Casa, que a turminha da esquerda totalmente defendeu o Fica em Casa, a economia a gente vê depois. E depois em programa de rede nacional Fica em Casa se puder. Graças a Deus temos a internet hoje para provar que as falas são totalmente controversas, né? Então, a economia também foi muito afetada, sabe? A gente tem noção de que o dólar cresceu, aumentou o valor, né? mais de 28% de aumento no dólar nos últimos 4 anos. E isso é ruim para a economia. Sabemos que o governo Bolsonaro ainda tem muito a crescer, muito a melhorar, e a gente tem que confiar, porque não tem outro. Honestamente, eu gostaria que tivesse um outro candidato muito mais bem preparado, cristão, de direita, que defende valores cristãos, que defende a família, que defende a liberdade econômica, que defende a democracia para estar lá governando. Mas não temos. Infelizmente, não temos. O nosso país carece, não só nosso país, como toda a América Latina, talvez todo mundo, carece de governadores, carece de presidentes, carecem de prefeitos que defendem valores bons, valores patriotas, valores que defendem o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E isso não é simplesmente o jargão do Bolsonaro, isso é um modo de vida, isso é um método de vida, um caminho na qual devemos seguir. É fácil Arthur Duval, é fácil outros candidatos do MBL e etc. virem meter o pau aqui, meter o pau ali, meter o pau aqui, meter o pau ali. Mas o que eles fazem? E se eles um dia estiverem lá na cadeira da presidência? O que eles vão fazer sem negociar com ninguém? Como que um presidente pode governar se ele não fizer acordo com outros políticos? É legal esses acordos? Não, não são legais. Muitas vezes esses acordos são até ruins para o próprio presidente, para sua imagem, como foi com a do Bolsonaro. Mas existem 513 deputados. Se você não tiver a sua base bem preparada e fizer aliança, você não aprova nada. Já foi difícil ele aprovar. Teve muitas coisas que ele poderia ter aprovado e não aprovou, como a concessão de diversas privatizações. É verdade, ele falhou, e é o que eu estou dizendo. O presidente, o governador, o prefeito está lá para ser cobrado, está lá para ser amassado. Você tem que cobrar, você tem que perguntar, você tem que fazer isso sim. O seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito, o seu candidato a governador, o seu presidente, você tem que cobrar. Mas você também não pode ter aquela fé cega de achar que ele vai ser a solução para todos os problemas do mundo, principalmente quando o mundo passou por sérios problemas, tá? Então vamos questionar, vamos perguntar, vamos se dar o trabalho de pensar um pouquinho e de falar, o Bolsonaro não é a utopia, o sonho brasileiro de presidente. Mas será que o Lula é? Será que o coach Pablo Marçal é? Será que a Simone Tebet é? Será que o Ciro Gomes, que ontem foi na sabatina do Jornal Nacional, e eu desafio você a entender 50% das palavras que ele usa. Não tem como, você que é leigo em relação à política, você não consegue ter um direcionamento sobre o que ele está falando, você nem entende quais são as verdadeiras pautas dele. É um cara inteligente, um cara até preparado em certo ponto, mas um cara que está totalmente indo contra o que o brasileiro precisa. O brasileiro não precisa de alguém que fala difícil, o brasileiro precisa de alguém que realiza aquilo que promete. O brasileiro precisa de alguém que seja honesto, que seja um candidato que defenda os valores judaico-cristãos, é isso. Então é por isso que eu não voto no PT, é por isso que eu acho que você não deveria votar no PT, é por isso que eu acho que, mesmo não sendo o nosso modelo ideal, continuar com esse nosso presidente é a nossa atual melhor escolha.
eu faço essa reflexão e convido você a pensar da mesma forma. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, clica no gostei se você gostou e no não gostei se você não gostou. Ativa o sininho para os próximos vídeos, prometo que eu vou fazer mais vídeos, trazendo até você não só conteúdo, não só conhecimento, mas também te introduzindo à prática de pensar e se perguntar e de você fazer, de você juntar essas duas coisas e tentar fazer o que é menos pior, que é a nossa realidade hoje, infelizmente. Mas confiamos em dias melhores. Valeu!